Já vamos iniciar, então, essa atividade da tarde, que vai ser muito especial com o nosso convidado, o professor Dr. Rodrigo Lopes. Eu vou fazer a apresentação dele. O tema é super especial, né? É o que a gente está trabalhando hoje e amanhã, mas o Rodrigo vai focar a conferência, né, sobre o uso de ferramentas auto ou minimamente guiadas no cuidado psicológico. Exemplos, vantagens e evidências empíricas. Rodrigo é psicólogo, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em medicina comportamental pela Universidade Federal de São Paulo, mestre e doutor pela Universidade do Minho, Portugal. Trabalhou como docente na graduação e mestrado da Universidade Católica de Petrópolis e atualmente é pesquisador sênior na Universidade de Berna, na Suíça. Bem-vindo, Rodrigo, e agora eu te passo a palavra. Ativando meu áudio aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Talvez alguns ainda bom dia, outros até talvez boa noite. Estamos na rede mundial de computadores, então pode ter gente vendo a gente de todos os lados. Obrigado, professora Margarete, pela apresentação. A internet vem proporcionando esses encontros ótimos, né? Eu sempre ouço falar da professora Margarete, a gente está junto em vários grupos, mas nunca estivemos juntos. Estamos aqui agora compartilhando a tela, e é um prazer estar com vocês. E obrigado a todos que estão assistindo. Eu também agradeço ao convite, né, da LAPICO, da ArtMed, e que veio, né, trazido muito carinhosamente pela professora Beatriz, para me ouvir um pouquinho sobre o trabalho com internet, né, que na perspectiva que eu tenho feito, né. Eu queria falar um pouquinho assim de como que eu cheguei nisso, né. Assim, então, eu sou, como a professora Margarete me apresentou, sou psicólogo clínico, formado em TCC. Sempre trabalhei com psicoterapia presencial, né? Então, foi como todos nós, até agora, há pouco tempo, né? Entre meu doutorado em Portugal e constituindo uma família na época, começando a constituir minha família na Suíça, eu estava um pouco sem saber qual seria o próximo passo, e eu tive contato com essas intervenções baseadas na internet. Isso me abriu isso foi em 2009, mais ou menos, e eu fiquei bastante encantado com a ideia, né, enfim, de como que isso já tinha evidências robustas na literatura de funcionar. Vou falar um pouquinho disso aqui, né. Foi com o professor Thomas Berg, que hoje é meu chefe aqui na Universidade de Berna. Mas, sobretudo, eu fiquei muito encantado com a ideia de que a gente podia desenvolver tratamentos que seriam, inclusive, administrados de outros lugares do mundo, né? Que a internet vai abrindo essas possibilidades. Então, na época, também, para mim, do ponto de vista pessoal, foi muito vantajoso, porque eu comecei algumas pesquisas, que eu vou falar um pouquinho delas aqui depois, transnacionais ou internacionais, né? Que eu estava no lugar e a pesquisa, coleta de dados acontecia em outro. Então, esse foi como eu entrei nessa área, né? E fui ficando, né? Por também me encantar por essas ideias que a gente vai conversar aqui hoje. Então, nosso objetivo aqui hoje, eu queria apresentar essas intervenções baseadas na internet, né? O Web-Based Intervention tem vários nomes, mas são esses programas que a gente desenvolve e apresenta para as pessoas de maneira assíncrona, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Queria também apresentar algumas evidências, alguma efetividade, vou passar um pouco mais rápido disso, que eu vi que o professor Gerard Hanson já falou um pouco disso de manhã, e algumas vantagens, desvantagens e aplicações, né? E também eu vou falar um pouquinho, claro, obviamente, da pandemia, né?
É, então, a pandemia tem sido esse divisor de águas, assim. Então, quando eu falava dessas coisas antes, as pessoas me questionavam muito mais do que questionam agora, como vocês todos devem estar sentindo, né? Assim, inclusive colegas da TCC, né, que viam com uma certa desconfiança todos esses programas, e não só, mesmo o contato de psicoterapia via internet, né? E o que a gente está experienciando agora é que muitas dessas críticas elas vinham um pouco por não ter tido a oportunidade de usar, assim, né? Que é normal quando a gente não usa essas ferramentas, né? A gente tem uma ideia um pouco mais negativa delas. Mas a pandemia realmente ela foi um divisor de águas nesse sentido, né? Então, a internet está na nossa vida. A gente não tem como, né, dar volta a isso, né? E todo mundo hoje, cada vez, agora com a pandemia de novo, né, todo mundo concorda dos benefícios que tem a internet, né? Eu não estaria aqui falando, né, com vocês se não fosse a internet, por exemplo, né? Claro que seria ótimo se tivesse uma Láptico, tivesse também tendo uma Láptico ao vivo, né, presencial. Morro de saudade dos congressos, acho que estamos todos morrendo de saudade do congresso, de uma festa, né, pós-congresso, de contar com os colegas, mas, enfim, a internet está possibilitando que a gente continue essa troca de conhecimento, apesar, né, das limitações que a pandemia nos impõe a todos, né? Aqui na Suíça também estamos com uma situação muito grave. Eu estou em casa, então aproveitei hoje o congresso também para pôr uma roupa, né? Mas eu vou estar trabalhando de pijama a maior parte do tempo, estamos todos. Mas aqui na Suíça também, agora estamos inclusive de lockdown mesmo. Assim, as lojas estão todas fechadas, restaurantes todos fechados, só escolas com as crianças menores estão funcionando, assim, né? Mas fora isso, está todo mundo em casa, a não ser que, exceto quem tem que sair, né? Então, tem os benefícios, né, de ampliação, isso antes da pandemia, né, possibilidade de encontros, isso que a gente está fazendo aqui, encontros, né, de românticos, amorosos, assim. Tem evidências, né, muito interessantes, por exemplo, que o Tinder abriu possibilidades de pessoas de diferentes etnias, né, ou raças, se encontrarem. Então, há mais casais interraciais nos Estados Unidos depois, por exemplo, do advento do Tinder. Interraciais e interreligiosos, né? Pessoas que antes não se conheceriam, né? Porque a geografia separa, a condição social separa, e depois esses aplicativos, no caso, o estudo que eu estou citando é do Tinder, mas a gente está falando desses aplicativos todos, né? Então, assim, amplia as possibilidades de encontros, né? De trabalho, de intercâmbio, né? de profissional, a proximidade da distância que a gente fala, né? E também há uma certa democratização da arte e do conhecimento que a internet traz, né? Há também limitações, que a gente já vai discutir isso bastante aqui em relação à internet. Eu estou falando do uso da psicologia, mas estou falando de uma maneira um pouco mais geral. Há limitações. Por exemplo, o tempo que a gente gasta na rede social, quando o tempo passou pelas nossas mãos, né? Perda de foco em relações próximas, então a gente está falando com pessoas distantes e esquece de quem está aqui do lado. Impactos no humor, né? O uso de rede social e humor tem estudos que mostram uma relação positiva, né? Quanto mais uso, negativa, né? Quanto mais uso, pior o humor. Então, abusos, riscos para privacidade, né? Nossa privacidade tem uma possibilidade de estar devassada na internet, então aumenta o risco de cyberbullying, de cyberstalking, né? Não pus aqui, mas uma hiperexposição à informação, enfim. Na política a gente vê as fake news sendo, né, amplamente, rapidamente disseminadas, né? Então, assim, está mais difícil para os jornalistas fazer o trabalho porque a internet, né, fica muito mais rápido. Então, assim, tem limitações e no contato pessoal, né, tem a dificuldade de reconhecer os estados emocionais do outro e uma certa que as pessoas chamam de superficialidade ou liquidez nas relações, porque as pessoas são muito rápidas, e você passa de uma situação para outra muito rápido. Mas também há limitações, e aqui que entra, né, essas intervenções baseadas na internet,
há limitações dos serviços presenciais em psicoterapia, né? Então, assim, existem lacunas dos tratamentos, mesmo os melhores tratamentos, né, suportados por evidências robustas, para diversas transtornos psiquiátricos ou problemas psicológicos, né? O professor Wilson citou aqui hoje essa iniciativa da APA, né, a Associação Americana de Psiquiatria, que é esse link aqui que eu tenho, que lista todos os melhores tratamentos, com mais, ou pelo menos com maior evidência científica, né? Mesmo eles, né, eles não atingem todas as pessoas. Então, muitas pessoas passam, né, sem receber a ajuda que precisam, né? Altos custos, né? O tratamento psicológico é caro em todos os lugares do mundo, né? Alguns lugares do mundo o Estado ajuda a pagar, os seguros de saúde são mais generosos, né? Generosos, porque, assim, na verdade, eles estão fazendo um investimento que estão economizam muito dinheiro quando pagam os psicólogos. Mas, enfim, geralmente é altos custos, né? As pessoas têm que fazer grandes deslocamentos para isso, né? Quem mora em cidade grande, nem tanto, mas, ou às vezes também tem que cruzar a cidade, o que, né, uma cidade como São Paulo, por exemplo, se deslocar 1 hora ida, 1 hora volta, né? Mas muitas áreas, né, da nossa América Latina, e não só dos grandes países, Estados Unidos, assim, você tem distâncias muito grandes das cidades, então, assim, mas então tudo isso são limitações, né? E às vezes há insuficiência de profissionais qualificados, né? Em cidade menor, por exemplo, você vai num profissional e é seu primo, né? É o único que tem. E às vezes não tem profissionais mesmo, assim, tem listas de espera, né? Os serviços, né, mais públicos, ou, por exemplo, os SPAs, né, os serviços ligados à universidade, eles têm uma lista de espera muito grande. E tem a estigma que carregam os tratamentos psicológicos, né? Não quero falar que eu vou com psicólogo porque isso vai... enfim, eu não me sinto bem, isso é visto como uma coisa muito mal, assim, que eu devo estar muito mal, por exemplo, para estar precisando do serviço psicológico. Né? Tem uma taxa de desistência alta, né? Essa meta-análise que fala entre 20% e 74%, dependendo do estudo, mas, enfim, pelo menos 20% de todos os serviços, né? Nos ensaios clínicos, por exemplo, é muito comum você ter uma taxa de 20% de desistência, né? Mas maior também. E também a psicoterapia, mesmo as melhores psicoterapias, não ajuda a todos, né? Tem essa estimativa, né, de que um quarto dos clientes se recuperam dos seus problemas que os levaram à terapia entre a segunda e a 8ª sessão. Metade deles, entre a 8ª e a 20ª sessão, se recuperam. Só depois da 20ª que se atinge a marca dos 75% dos clientes recuperados. Então, assim, ainda, né, não são todos que, né, que depois que passa essas barreiras, né, esse filtro, os que chegam e fazem um tratamento ainda precisam se manter em terapia. Enfim, tem uma série de limitações da terapia presencial também. Assim, estamos, claro, tentando melhorar, né, e já desenvolvemos muitas coisas e sabemos muito mais, mas ainda assim vamos melhorando isso. Tem alguns limites, né, específicos dos transtornos, né? Por exemplo, pessoas muito deprimidas, pessoas que, né, têm uma dificuldade maior de sair de casa, porque elas estão em situação, a própria condição, né, as isola, faz com que elas se isolem, faz com que elas fiquem mais inativas, adiando, né, dificuldade para sair de casa, postergando, às vezes. Então, quando o tratamento presencial, ele requer muito mais trabalho da pessoa, assim, né? Depois eu falar das intervenções baseadas na internet, elas têm um limite menor de ação, né? Para ação. Os ansiólogos sociais, por exemplo, eles têm medo da avaliação de outras pessoas, né? Inclusive da avaliação de um profissional da saúde, um profissional. Então, as pessoas evitam o contato social, né? Apenas tem esse dado,
está um pouco antigo, mas parece fazer sentido ainda, 20 a 40% dos pacientes ansiosos sociais procuram ajuda. É muito pouca gente, né? Tendo em vista que é um dos transtornos mais frequentes. Assim. Estima-se mais ou menos 13% da população já teve momentos de ansiedade social alguma vez na vida, né? E tem essa outra estimativa de que leva, em média, desses que procuram, né, leva em média 20 anos para que ele procure ajuda, né? Então, assim, são situações, né, de quando é muito difícil chegar no tratamento, tem muitas barreiras, né? A gente contribui para esse atraso, né? Pessoas acamadas com limitações físicas, né? Então, assim, na gravidez de risco, a mulher tem que ficar acamada, por exemplo, pelo menos com um movimento mínimo, pessoas, né, que têm problemas de deslocamento, né? E, claro, pandemia ou outros desastres. Estamos vivendo exatamente isso, e é o que nos traz aqui para estar em volta desse torno aqui na Láptico, né? Acho que se não fosse a pandemia, talvez a gente não estava falando isso nessa Láptico ainda, talvez demorasse ainda outras Alápticos para a gente estar falando isso, digo eu, né? Assim, porque antes sempre se falou internet, mas eram algumas pessoas falando. Hoje fazer um congresso em torno disso, acho que realmente porque a pandemia nos obrigou, todos nós profissionais e até clientes, né, nos obrigou a mobilizar para achar alternativas, né, de continuar os trabalhos. Algumas definições, eu trouxe aqui esse diagrama, né, em que você tem algumas definições sobre, nesse eixo aqui você tem perto, né, contato entre duas pessoas que estão próximas, e aqui o contato entre duas pessoas que estão longe, né, os contatos remotos. Aqui você tem personalizado e aqui você tem, não estou vendo aqui, mas automatizado. Deixa eu mudar aqui. Então, assim, um contato muito personalizado de perto é a psicoterapia presencial, né? Essa que as duas pessoas estão no mesmo quarto, na mesma sala, conversando em tempo real, né? Isso é mais perto, mais personalizado. E aqui a gente tem um contato, né, que é personalizado, mas é longe. Então, você tem e-mail, chat, psiquiatria por videoconferência, que são e-mail no sentido quando é mais simples, né, troca de mensagem mais imediata. E aqui a gente tem esses programas autoguiados com suporte menos, né, com graus de suportes mais ou menos extensivos. Então, são pessoas que estão longe e ele é mais automatizado. Então, você tem programas autoguiados, o mais extremo deles são programas autoguiados, sem suporte nenhum. Programas que a pessoa entra e o trabalho dela é todo sozinho, todo ela e o programa, né? E então você tem aqui algumas outras variações em que você tem um suporte um pouco maior. A psicoterapia é mediada por tecnologia, né? Ela é em tempo real síncrono, como eu falei, e ela é um modelo mais próximo da terapia realizada presencialmente, né? Então você está em contato em tempo real com o seu cliente, né? Nós estamos. E ela tem as mesmas limitações da psicoterapia presencial, por simples aqui, mas ela é, na verdade, presencial, né? Só que algumas limitações adicionais, né? Que é a instabilidade da internet, ambos, cliente e psicoterapeuta, têm que ter conhecimento de informática, o cliente tem que... E esse ponto aqui, que é o próximo ponto, o cliente tem que prover um local em que se sente seguro. Esse é um ponto que é muito importante para muitos clientes, né? Na pandemia, agora a gente teve todos nós aqui que atendem, depois migramos nossas práticas para o ambiente virtual, a gente passou por essa dificuldade, né? Assim, quando eu tinha uma prática no Brasil, né? Até 2019, meio de 2019. Em 2019 eu mudei para a Suíça, né? Assim, como eu falei, motivos familiares e profissionais também. E nessa transição, alguns clientes que estavam em processo, eu convidei-os, claro, para continuar, né, o trabalho comigo,
E a maioria dos que desistiram, eles desistiram por esse motivo, né? Que eles tiveram que ter um local seguro, e é mais difícil quando você divide a casa com alguém. Então, então esse foi um dos motivos que, na minha prática, pessoalmente, foi bastante relevante assim, para as pessoas não quererem continuar, fazer a transição, né, de presencial online. Não é possível o cliente para dentro do rosto, então você perde as informações, né, não verbais, né, para quem observa mais o corpo como um todo, né? Tem limitações com crianças e idosos, né? Você reduz um pouco o alcance, é mais difícil adaptar para crianças e idosos. E não é recomendável para pessoas que têm um alto risco, né, de causar danos para si próprio ou outros. Então, a psicoterapia assíncrona ela tem outras limitações além da terapia presencial, né? Então, nesse sentido, a gente vai falar aqui dessas práticas, né, que você faz remotamente, mas que você procura automatizar mais os processos, né? Elas são assíncronas, elas são muito baseadas em biblioterapia e psicoeducação, né? São informações sobre o problema, como é né, o que é ansiedade social, o que é depressão, né? Hipóteses, né, de por que, né, por que elas são causadas, como é que elas são mantidas, e as técnicas que funcionam, né? Que as pessoas, que sabemos que as pessoas fazem e que trazem alívio ou melhora para muitas pessoas, né? Então, para deprimida, a gente sabe que a ativação comportamental ajuda muito a alívio dos sintomas. Então, está lá descrito na intervenção, né? Essas informações sobre o problema, né? E você estrutura no computador ou adaptável ao telefone, né? Muitas leituras, que você pode também, hoje, como todo mundo tem internet, qualidade da internet melhorou, né, substancialmente na última década. Muita gente tem acesso à banda larga, então você pode, além de leitura, você pode fazer vídeos, né? Você pode fazer exercícios, esses que a gente conhece da TCC, né? Diários de pensamento, diários de atividade, hierarquização de medo, né? De escalas, né? Quais são as hierarquias de medo, enfim. Isso tudo pode ser pedido para a pessoa fazer. Pedir para o cliente fazer sua própria conceptualização do problema, então dar diagramas, né, diagramas que a gente conhece da depressão, pensamento que causa humor, que causa comportamento, e a pessoa faz ali nessa conceptualização, a sua própria conceptualização, né? E a gente tem feedback terapeuta de outros usuários do sistema, de terapeutas via chat ou via e-mail, e que vai acompanhando. Então, tem programas que são totalmente autoguiados, tem programas que terapeutas dão mais ou menos feedback. E de outros usuários do sistema, que tem alguns sistemas que você pode, por exemplo, instituir os fóruns, né? Então, os clientes colocam ali questões para todo mundo ver, né? Então, tem discussões, por exemplo, igual um grupo de Facebook, né? Que você joga um post, as pessoas discutem, e ele pode ser mediado por um terapeuta ou, enfim, por um estudante, né? Enfim, alguém que assume a responsabilidade por aquilo, e leva para o terapeuta em casos de dúvida, né? E essas intervenções requerem uma prática dos usuários, né? Então, assim, são várias possibilidades, né? Então, isso tem milhões de possibilidades de desenvolvimento desses programas, né? Eu queria mostrar esse site para vocês, mas eu fui instruído a não tirar da tela aqui, mas eu convido vocês a olhar lá. Se vocês puserem no Google Tradutor, ele traduz bastante do alemão, né? Esse aqui na nossa universidade aqui em Berna. Temos aqui a nossa base de todos os programas que a gente está oferecendo nesse momento. No contexto universitário, a gente oferece esses programas ainda muito em caráter experimental, então tem um comitê de ética que aprova, né? E tudo. E, sendo assim, acaba sendo uma certa limitação. Vocês não vão conseguir entrar e ver os programas dentro deles, né? Isso, a gente faz toda uma seleção de quem que vai participar. Então, pesquisas, né? São pesquisas que estão acontecendo, então tem uma seleção, né? Mas
cada vez mais a gente vai tendo programas que são abertos às pessoas comprarem. Eu vou mostrar alguns exemplos deles, né? Mas aqui tem várias intervenções para vários problemas, né? Para COVID, ajuda em resolução de problemas, lutos complicados, adaptação a acidentes. Eu estava contando com a minha colinha aqui, que eu só tirei esse primeiro print, mas aqui na nossa cidade a gente já tem muitos programas, né? Um deles é esse para ansiedade social, né, no qual eu estou trabalhando. Esse aqui é o site antigo, a gente está repaginando ele agora para uma internet mais nova. Esse programa é de 2009, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, de novo, um site antigo, tem todas as lições, né? Todas as sessões, cada sessão possui um tema. Então, começa com a educação da ansiedade social, depois algumas técnicas, e depois alguns que a gente chama aqui de protocolos, né? Que são esses, como eu disse, um espaço em que a pessoa pode fazer um diário. Esse aqui é um diário, está em alemão, peço desculpas, mas é um diário de pensamento disfuncional que a gente conhece muito bem, assim, né? Situação, pensamento, né? Emoção, a gente dá uma nota de 0 a 8, a relação corporal, e depois tem um outro diário que a gente vai fazer a desconstrução disso, né? Ou seja, vai fazer reconceptualização cognitiva. Vários diários, né? Aí, no Brasil, a gente tem alguns programas que estão até abertos. Assim. Esse aqui é o Álcool Saúde, quem quiser acessar, é da Universidade Federal de Juiz de Fora. É o Álcool Saúde, que você vai avaliar seu próprio consumo de álcool, se você está preocupado com o seu consumo de álcool. Agora, na pandemia, temos todos bebido um pouco mais, né, assim, acredito, na média. E estou preocupado com o meu consumo de álcool, eu vou lá e depois o programa me ajuda a monitorar esse consumo de álcool, né? Isso baseado na ideia de que quando eu monitoro o consumo de alguma coisa, eu tendo a reduzir esse consumo, né? Ou qualquer comportamento, né? Uma monitorização. Isso aqui é um print dentro do programa, né? Esse programa é gratuito e está aberto, né? Para os usuários. Um outro programa de álcool, esse daqui também da Universidade Federal de Juiz de Fora, o programa Vida Sem Tabaco, que é para redução de uso de tabaco, né? Que também tem esse mesmo princípio de acompanhar, de monitorizar, e tem várias dicas, várias psicoeducação, enfim, tem várias ferramentas lá. Esse site aqui é um site que a gente desenvolveu também ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, né, com uma doutoranda, que a gente adaptou esse programa de ansiedade social que eu mostrei logo anteriormente para o português, né, a gente traduziu e adaptou culturalmente. E também ele já está fechado porque foi para pesquisa, né, mas a gente pretende um dia, espero que breve, abri-lo, né, para pessoas poderem ter acesso ao conteúdo e fazer lá os exercícios ansiosos sociais, né, que essa população que procura muita ajuda online, né, e que talvez a gente acredita a gente sabe que muitas pessoas demorariam a chegar e chegam mais rápido porque demanda menos. O Deprex é um programa que a gente testou, um programa alemão que foi traduzido para o português brasileiro, e é um programa que é muito individualizado, assim. Então ele tem diálogos. Aqui a gente já está numa esfera de programas que são mais personalizados. Então a gente tem como esse diálogo simulado, assim, né? Então, está pronto para nos conhecermos melhor? Então, aqui no caso, o usuário já falou que era uma mulher, então ele está tratando ela no feminino, né? E esse programa aqui, por exemplo, você vai clicando ali dentro de algumas opções e você vai personalizando a sua trajetória dentro do programa, né? Então, assim, se eu acabo falando que o meu problema maior está sendo sair de casa, enfim, eu estou muito inativo, é possível que o programa acabe me mandando para uma ativação comportamental primeiro.
E depois que eu fizer isso, falar que, né, estou me sentindo melhor, o programa pode me mandar para outros módulos, né? Então, você tem 10 módulos aqui de intervenções baseadas em evidência, não só da TCC, que também tem intervenções, por exemplo, da terapia focada em emoções, né, do Greenberg. Tem até um trabalho de trabalho com sonhos, mas no enfoque cognitivo. Tem a escrita expressiva, né, e perdão. Então, tem outras técnicas que não são, né, só da TCC, mas a maioria da TCC, que como o Wilson falou mais cedo, é quem acabou por testar mais os seus tratamentos. Então, aqui são programas baseados em evidências, né, em técnicas baseadas em evidências. Então, aqui algumas vantagens do uso desses programas, o custo, que é um pouco atendendo a certas limitações que eu apresentei lá na frente sobre o contato da terapia presencial e também da terapia feita mesmo assim de forma síncrona, né, mas a psicoterapia, né, daquele jeito que a gente costuma fazer via computador. Então, o custo é reduzido para clientes regiões remotas, anonimato, privacidade, conveniência. Você pode fazer esse exercício a hora que você quiser. Hoje, os programas estão cada vez mais adaptados ao celular. Então, mesmo quando você faz um site tipo no Google, né, site, ele adapta o celular muito fácil. Então, muitas plataformas que a gente usa para desenvolver esses programas, né, elas adaptam o celular cada vez melhor. Então, você pode fazer, as pessoas fazem no ônibus, né, fazem enfim, no transporte, ou no momento que está um pouco livre, na fila de alguma coisa, né? O cliente, a gente da mudança, é muito mais responsabilidade, né, para o cliente. Reduz fila de espera, né? Então, em vez das pessoas, às vezes, eu sei que no Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, muitos desses programas são dados, né, como a primeira opção, porque tem alguma fila de espera. É um serviço público, então tem fila de espera para psicoterapia, como, né, em muitos lugares do mundo, mesmo nos melhores sistemas de saúde, tem filas de espera para psicoterapia. E aí você dá um programa desse, a pessoa passa esses 2 meses esperando, fazendo um programa. Então, muitas podem até nem voltar, né, ir no psicólogo, ou pelo menos já com alguns ganhos, né? E ele atende pessoas que talvez não procurarão nunca psicoterapeuta. Então, assim, são coisas bem diferentes para pessoas bem diferentes, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido a questão da eficácia, né? Porque também o professor Anderson já falou muito bem dessa eficácia, né? Mas, resumindo, né, você tem evidências de eficácia tão boas quanto as intervenções presenciais, né? De novo, são pessoas diferentes que chegaram na internet, são talvez pessoas que não chegariam ao psicólogo, né? Mas, tendo em vista isso, as duas reduzem, os dois tipos reduzem a mesma quantidade de sintomas, digamos. E aqui, baixos custos. Aqui eu citei, tem o Moodin, que é um aplicativo muito famoso, ele é da Austrália, né? Só para vocês terem ideia. Então, você tem tem muitos gratuitos, né? O Moodin mesmo já foi gratuito, desculpa. Mas você tem aqui um custo de menos de 2 euros aqui o franco suíço, que eu fiz o print aqui da Suíça, me deu a taxa em suíço, mas o franco suíço é quase igual a 1 euro, então vai dar R$12 por mês, né? Então você faz por 4 meses, é um custo bem reduzido, né? O programa aqui para ansiedade está um pouco mais barato, um franco, ou seja, R$6 por mês, né? Tem muitas meta-análises, né, mostrando, né, que eu falei, né, comparando psicoterapia por esses programas e presencial, e elas mostram um efeito bastante parecido, né? Então, o que isso quer dizer é isso, que alguns resultados deles favorecem
face-to-face, né, que é presencial, alguns favorecem as intervenções baseadas em computador, assíncronas, né, baseadas em programas. Aqui a gente tem uma outra meta-análise que também diz mais ou menos a mesma coisa, ou seja, no final elas empatam, né, assim, em termos de eficácia, né. Por que são quase todos baseados em TCC? Pelo menos, assim, tem muitos psicólogos de todas as linhas fazendo psicoterapia online, né, de Skype, enfim, que é muito parecido com a Face a Face. Mas esses programas, a maioria são baseados em TCC. Assim, a explicação é porque a TCC está baseada na ideia de aprendizagem, né? Então, o terapeuta, né, além de acolher e dar um suporte emocional, ele também ensina, né? A gente traz um material, como, né, estratégias, enfim, como abordar e como é que você fica atento ao seu pensamento. Então, assim, nós aceitamos muito bem a ideia de que a gente também está ali ensinando algumas coisas, né? E, de fato, há evidências de que a psicoeducação sozinha, né, se você só dá um livro para as pessoas, né, ela já ajuda ter uma eficácia, né, ela muda o comportamento, ela reduz, né, os pensamentos. Aqui é um efeito, né, pequeno, né, 0,20, mas é melhor que nada. Você ler um bom livro sobre o problema que você tem, é melhor do que você não fazer nada. Então, a gente aceita essa ideia de que é uma atividade, a terapia também é uma atividade de ensino e aprendizado, né? Então, os programas, eles se inspiram até bastante na ideia do ensino à distância, as plataformas, os exercícios, né, a repetição. Aqui algumas considerações teóricas de por que a psicoeducação muda, né? Então, assim, a psicoeducação causa mudança, mas então você tem aumento do autocontrole, você fica mais atento, você monitora mais o seu próprio comportamento, você identifica os sentidos de vida, compara socialmente. Então, o livro traz alguns exemplos de outras pessoas, você compara. Então, tem algumas explicações mais teóricas de por que esses programas funcionam, né? E, curiosamente, né, temos estudos que já fizeram analisar a aliança terapêutica, né? A gente teve essa mesa sobre aliança terapêutica agora recentemente, e foi desenvolvida uma escala que adapta o conceito de aliança terapêutica para as intervenções online. E, então, algumas intervenções online, você tem um terapeuta que te responde via chat ou via e-mail, né? Então, esses estudos mostram que a avaliação dos clientes sobre a relação terapêutica, sobre a aliança terapêutica, ou seja, aliança terapêutica no sentido de que a gente concorda nos objetivos do nosso trabalho, a gente concorda em como chegar nessas tarefas, que tarefas que a gente tem que fazer para chegar aos objetivos, a gente tem um certo vínculo, eu sinto um certo vínculo com essa pessoa que está cuidando de mim, eu sinto que ele está cuidando de mim, né? Tem umas perguntas desse tipo, sinto que ele se importa. E quando você pergunta para pessoas que estão fazendo programas online, também tem avaliações parecidas com a avaliação dos serviços presenciais, né? Assim, inclusive no fator vínculo, as pessoas pensam, não, as pessoas se importam comigo, são perguntas mais desse tipo, né? Eu sinto confiança naquela pessoa, né? Eu vou pular um pouquinho. Então, já que tu está só um instantinho, Rodrigo, já que tu deu uma mexidinha aí, estamos chegando, finalizando, tu tens ainda 5 minutos para finalizar. Ok. Muito obrigado. Esse acompanhamento, então, são acompanhamentos semanais, geralmente semanais, 10 minutos para o cliente que dão suporte, dá feedback, atende dúvidas sobre o funcionamento de programas e tarefas, faz encorajamento. Nossa, que bom que você está participando do programa, que bom que estou vendo que você está aqui fazendo os exercícios, né, e dá uma motivação, reforçar a importância do trabalho independente, né. Então, assim, esses programas, né, não é a mesma coisa. Tem a psicoterapia online, que é super personalizada, né, e a gente não discute, né, isso. Isso é outra coisa, né. E tem outras vantagens, e atinge outras pessoas, né, então são duas, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que era muito importante, eu sempre gosto de falar, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma coisa complementa
complementa a outra, né? E assim, os nossos clientes estão na internet, eles estão procurando por informações, eles estão procurando ajuda na internet, né? Então, nós psicólogos também precisamos estar na internet. Então, uma das ideias que eu queria passar aqui hoje é isso, assim, é uma oportunidade, né, para a gente desenvolver esses programas baseados em evidências, testá-los, quem trabalha na academia, na universidade, e para a prática, né? Tem muita coisa a ser feita na América Latina. A gente tem ainda uma escassez muito grande desses programas que poderiam ajudar muitas pessoas, que estão surgindo, mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Tem desvantagens, claro, né? Assim, como eu disse, tem poucos programas, é custoso criar novos programas, precisa de tempo. Mesmo que já tenha muito conhecimento disponível, a gente ainda tem que fazer um trabalho, né, de organizar esse material. Então, criar um programa sobre obesidade. Eu tenho que pegar o material sobre obesidade, intervenções, depois passar isso para a internet, ou seja, requer conhecimento de tecnologia, de programação. É um trabalho, é um curso criar, depois de estar criado, claro, atende a muita gente, né? E dá para ter um serviço bastante amplo, né? Fazendo um trabalho ético, claro. Armazenamento de dados, tem uma questão, né, de como é que a gente garante o sigilo dessas pessoas, tem uma série de questões que a gente tem que pensar, né? Também temos que pensar na psicoterapia presencial, claro. Identidade online, a gente não sabe com quem está trabalhando, né? Às vezes tem pouco contato interpessoal, mas, como eu disse, são coisas diferentes, a ideia é essa mesmo, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, a pesquisa clínica também tem algumas vantagens, porque você tem acesso a muitas pessoas, você tem uma, né, facilidade de coletar dados e de oferecer programas. A gente pode facilmente adaptar para línguas de outras culturas, né? Então, depois você pega um programa que já está desenvolvido numa língua, adaptar é mais fácil, mais rápido, né? Então, tem um campo de atuação profissional muito grande aí. E para pesquisa, também você pode... A gente está fazendo um trabalho aqui que a gente vai tentar identificar qual componente do tratamento de ansiedade social funciona melhor para quem, né? Então, assim, você tem psicoeducação, reestruturação cognitiva, exposição e treinamento de atenção para a ansiedade social. A gente vai dar esses 4 componentes de maneira separada e testar qual que está funcionando melhor. Por exemplo, fazer isso de maneira presencial seria um trabalho imenso, assim, e impossível, claro, quase, porque a gente vai ter um N de 464 pessoas. Imagina, né, isso, assim, e ter a certeza que cada psicólogo está fazendo aquilo, enfim. Isso abre muitas possibilidades, né? A gente vai, inclusive, testar mecanismos de mudança, né? É uma outra história. Então, esse é o último slide, que é só uma síntese, né? Eu vou abrir para perguntas, espero que tenha algumas, para a gente discutir um pouco mais. Mas psicoterapia e app são coisas muito diferentes, servem estilos de clientes e situações diferentes, né? Os clientes estão na internet, os psicólogos também têm que estar na internet para prover espaços confiáveis e eticamente construídos, né? Apesar de diferentes, a eficácia dos dois é similar. Então, atende pessoas diferentes, mas... né? Tem altos custos de desenvolvimento e implementação, mas também tem vantagem, porque depois pode servir a muitas pessoas depois de pronto, né? E os clínicos podem se beneficiar ao indicar programas não autoguiados. Que essa já é outra questão, que o programa autoguiado, ele aumenta a eficácia do atendimento presencial. Então, quando você tem os dois, os clientes, né, de uma sessão e outra, estão trabalhando nas questões deles através né, usando esses programas. Então, também, essa é outra questão, que é a integração dos dois, né, os tratamentos complementares, enfim. Mas eu vou deixar, então, agora aberta a perguntas. Está aqui meu e-mail, para quem quiser, tiver alguma pergunta mais específica, fique à vontade, tentar responder. Espero poder responder. E obrigado pela atenção de todos, por estarem aí, espero que a gente pode conversar um pouquinho mais através das perguntas. Obrigado, Margarete, pelo aviso. Obrigado, Rodrigo. Realmente um tema que suscita muitas reflexões e questões, acho que tu pontuasse questões importantíssimas, né? A gente está aí um ano trabalhando dessa forma, ou fazendo pesquisa, ou atendimento, mas assim, a gente tem pouco tempo, então vamos nos restringir às perguntas que já chegaram para mim. Eu tenho uma pergunta da Karina Urutia.
Obrigado pelas excelentes apresentações. Você poderia comentar algumas limitações em casos clínicos dentro da telepsicologia e as plataformas mais recomendadas em termos de conectividade e privacidade? Uhum. Eu acho que a pergunta da Karina foi um pouco mais, quando ela fala de telepsicologia, eu pelo menos penso mais no contato síncrono via, né, via o que a gente está tendo aqui, né? A gente está conversando em tempo real, né? Ela perguntou sobre os limites. Eu acho que eu falei um pouquinho deles aqui antes, né? Mas enfim, você tem limites as duas pessoas têm que prover um espaço, né? O cliente tem que prover um espaço. Isso é um limite para muitos clientes. O cliente e o terapeuta têm que dominar a tecnologia mínima, né? Assim, claro que esses apps agora estão muito mais fáceis, né? Fáceis. Conectividade, muitas pessoas ainda têm dificuldade de uma conexão boa. Alguns limites, né? Não dá para a gente atender pessoas que estão em risco, né? De qualquer risco, né? Para si próprio, para outros. A gente tem que ter, se for atender, tem que ter uma rede muito bem estabelecida, tem que ter enfim, uma estratégia muito bem delimitada, tem que ter o consentimento de outras pessoas, tem que ter outros iniciativos envolvidos, né? Que também não é um limite só do atendimento online, mas também presencial, né? A gente tem que ter todos esses cuidados. Em relação a aplicativos, assim, uma regra, eu vou dar, na verdade, uma regra geral, assim, né? Quando você usa um aplicativo gratuito, você não tem almoço grátis, né? Como diz o outro, assim. Você está fornecendo seus dados e você está fornecendo seus dados aos seus clientes também, né? Então, assim, todo mundo tem essa experiência, né? Falei no WhatsApp com alguém, veio notificação do Facebook que essa pessoa está querendo ser sua amiga, né? Inclusive no Skype, assim, Skype gratuito, por exemplo. Você está falando ali, está registrando os seus temas que você se interessa, né? Então, assim, quando você está trabalhando com aplicativos gratuitos, você está expondo a si próprio e ao seu cliente a big data da internet. Tem riscos, talvez, mas quem vai querer saber dessa conversa que eu estou tendo com essa pessoa aqui? Mas, enfim, pode ter riscos, assim, da pessoa receber um e-mail sobre isso que você está falando, enfim, e ficar uma desconfiança, será que você vazou informação? Então, assim, aplicativos pagos, geralmente eles têm uma política de privacidade muito mais rigorosa que atende, né, a um certo contrato, né? Assim, o Zoom pago, por exemplo, né, você vai ter muito mais rigor nas informações de que você está partilhando. Então, essa é uma regra geral que eu daria para a Karina, assim, não aplicativos específicos, mas aplicativos pagos, né? A gente que trabalha com isso é um investimento, né? Igual a gente paga consultório, né? Sublocação, a gente paga aplicativos. Acho que esse é um cuidado, uma regra geral, assim, que a gente deve ter. Perfeito. Posso passar para a próxima? É da Patrícia Uchoa. Ela pergunta se existe profissionais que mencionam trabalhar na modalidade online, todas as fases dessa abordagem. Quais os resultados e impactos? Resultados e impactos da abordagem online. De novo, assim, como eu disse, né, assim, aqui hoje a gente falou dessas intervenções baseadas na internet que são programas, né, assim, aplicativos, né, são os aplicativos. Eu creio que alguns de nós já testaram alguns, né? Eu gosto muito de um de Mindfulness, por exemplo. Então, são aplicativos que a gente usa. E aí você tem vantagens e desvantagens, né? A pergunta da Patrícia foi em termos de processo. Exato, porque eu entendi isso mais de processo para ver quais os resultados e impactos, né? Em termos de resultado, a gente
sabe bastante, assim, né? Por exemplo, o contato simples online, ele é muito similar ao presencial, e desses aplicativos também, né? Como eu disse algumas vezes, é o mesmo tamanho de efeito para os dois, mas são pessoas muito diferentes, situações muito diferentes. Então, as pessoas reduzem os seus sintomas numa proporção semelhante, mas são provavelmente problemas muito diferentes, né? Assim, em termos de processo, é até uma boa pergunta. Assim, acho que a gente a gente tem muita pesquisa de resultados sobre essas intervenções baseadas na internet, nos aplicativos, mas tem menos sobre resultado, menos sobre processo. Acho que pode é uma pergunta muito interessante da Patrícia, nesse sentido. A gente tem que saber muito mais sobre o processo de interação com esses programas, né, quem se envolve com o programa e né, qual que é o processo, enfim, disso, né, na prática, assim. Mas realmente muito interessante. Ok. Posso passar para a terceira? É da Gabriela Freitas. Uhum. Rodrigo, é muito comum, atualmente, psicólogos promoverem conteúdos de psicologia nas redes sociais para o público geral. Há muitos relatos de como esses conteúdos ajudam as pessoas. Isso poderia ser considerado interventivo? Ótima pergunta da Gabriela, gostei dessa pergunta. Sim, claro, né? Nessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui, ou seja, você tem um conteúdo, quando alguém faz uma live no Instagram, né? Você tem um conteúdo que está sendo dado ali de uma via só, né? Sou eu como profissional expondo uma ideia, qualquer, né, conhecimento da psicologia para um público. Tem interação, então ele é de certa maneira simples, onde eu posso mandar perguntas, né, igual vocês estão fazendo comentários aqui agora, provavelmente. Então tem uma certa interação, tem até um contato síncrono. Eu posso falar de um problema, por exemplo, estou falando de um problema emocional, enfim, de relações, né? Fidelidade, sei lá, estou discutindo isso. Para algumas, então assim, é um conteúdo que é pouco personalizado. Ele não está sendo, né, esse conteúdo não está sendo feito para mim especificamente, Rodrigo. Me interessei por essa live, não está sendo feito para mim, mas eu ouvi aquilo dali e eu vou mudar alguma coisa na minha vida. Então é interventivo, se você for pensar assim, né? E esses programas baseados na internet, eles seguem um pouco essa lógica, assim, né? Você pode fazer um programa com várias pequenas lives, né? Não lives, mas enfim, vários pequenos vídeos falando do conhecimento psicológico, né? Coisas que ajudam as pessoas, por exemplo, coisas baseadas, técnicas, estratégias baseadas em evidências que a gente conhece, assim, né? Citei, por exemplo, ativação comportamental, sei lá, a gente pode falar de ansiedade, a gente pode falar de exposição, como é que fazer uma hierarquia, né? E você vai pouco a pouco se expor àquelas as diferentes situações. É um conteúdo educativo, né? Que é uma intervenção, né? Então, educação é intervenção. A gente fala, né? Como mudar o mundo, melhorar nossa educação, né? Então, quando a gente está falando de melhorar, de ajudar as pessoas do ponto de vista psicológico, a gente passa muito por educação também, né? De novo, é diferente de ir no psicoterapeuta e você expõe aquilo, você tem um feedback, né, muito personalizado daquilo que você expôs na hora que você expôs. Então, a pessoa vai te apresentar um conhecimento, o nosso terapeuta, né, o terapeuta vai apresentar um conhecimento na hora personalizada aquela questão que você pôs, né? Então, assim, é diferente de você fazer uma intervenção menos personalizada, né? Então, assim, são ferramentas muito diferentes, né? Para situações muito diferentes, enfim. Então, sim, e eu acho importante a gente diversificar essas plataformas, esses formatos, né? Então, assim, é ótimo que tem terapia presencial. Eu sou um fã, né, como cliente, como terapeuta. Mas
Mas é ótimo a gente ter outras possibilidades também, né? Outros formatos, grupo, né? Casal, enfim, família, e são formatos, e o formato também, esse formato mais, às vezes, unidirecional, né? Que o programa que apresenta com conhecimento, e aquilo transforma vidas, né? Ok, Boa pergunta, Rodrigo. Gabriela, obrigado. A gente tem mais uma que acho que complementa essa, e aí nós finalizamos. É do Douglas, do Rio de Janeiro. O quanto esses programas podem transformar a psicologia clínica em uma prática obsoleta? Ou devemos enxergá-los como ferramentas auxiliares? Já respondeu a pergunta dele, né? Eu acho. Exato. E você, de certa forma, já estava respondendo na pergunta anterior, né? São coisas muito diferentes, que atendem pessoas muito diferentes. Assim. Enfim, eu já tive a ajuda das duas coisas. Já fiz terapia online, presencial, né, na minha vida pessoal. Já tive a ajuda de programas também, né, por exemplo, esse programa de Mindfulness, assim, que eu deixei de me interessar por Mindfulness, eu deixei de procurar, sei lá, eu já fiz o programa, né? É um aplicativo, né, de celular que tem várias técnicas de Mindfulness, né? Tem um para criança também, minha mulher faz com meus filhos, Mindfulness, né? Eu não deixei depois de fazer um workshop presencial em Mindfulness por causa disso, assim, porque são duas coisas diferentes, né? Assim, mas o workshop tinha um horário marcado, né? Um final de semana, preparação, teve um curso de locamento, né? Eu estou na posição privilegiada de poder fazer isso, né? Mas o aplicativo eu fiz em casa, né? Paguei um pouquinho lá na App Store para não ter propaganda, essas coisas. Mas fiz aqui quando dava um tempo e outro, assim, né? Eu estou usando também muito agora aplicativo de aprendizado de línguas, assim. É incrível. Como que é legal aprender uma língua com esses aplicativos que te dá feedback na hora, assim, sabe? Você faz um erro, pá, ele dá um vermelhinho, né? Te chama atenção ali. Você faz um acerto, tem um menininho que pula, assim, tem um aplauso, né? Eu faço também curso de línguas presencial. Agora não está presencial, está online, mas está síncrono, né? Online síncrono. Mas eu faço as duas coisas, assim. Acho que as duas me complementam, assim, no meu aprendizado da língua alemã que eu estou falando para aprender aqui, né? Mas, responde então, nessa questão de ser uma ferramenta que vai te instrumentar, né? Tu vai ter esse recurso, preciso retomar, e tu pode retomar, e está ali disponível. E tem o síncrono e o presencial, que realmente tem outras vantagens. E tem outras coisas aí, né? A gente vai ter 2 dias para discutir, que a gente tem observado, né? Inclusive presença, assim, a gente tem visto assim muito mais presenças nos online, enfim, aí são outros focos. Mas agora a gente chama então a Débora para finalizar. Ela tem uns recadinhos para nós aqui. Mas te agradeço muito, Rodrigo, deu um start aí para muita coisa, para a gente pensar e repensar nos nossos... Eu que agradeço muito o convite, muito a oportunidade de falar com vocês todos. Obrigado, Margarete, pela atenção, pelo cuidado comigo, obrigado a Débora também, toda a equipe.